filtro mata. Boa noite, pessoas Boa noite, que estão pessoal. entrando. Como vocês estão? Tudo bem? Já vamos começar a nossa live. Já. Boa noite, todo mundo que tá entrando aí. Vou convidar a Melissa. Melissa. Isso aqui. Como que faz? Não, Não, amor. acenei. Tem que... Aqui, ó. Aqui, achei. Ih, não tô achando. Achou. Achei. Boa noite. Já convidei a Melissa aqui. Vamos começar, tá bom, gente? Boa noite. Oi. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor Olá, boa Teresa. noite, gente. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz. Então Tá tá, já. bom. O pessoal tá chegando aí na live. Quem Só- tiver aí já vai convidando o pessoal a participar com a gente, né? Já vai enviando pra gente participar dessa live. Muito bacana, muito enriquecedora essa noite. Também já fala pra gente se o som tá certinho, se tá todo mundo ouvindo, se tá tudo certo. Isso. Está dando tudo certinho, né? Acho que sim. Não estou conseguindo enxergar direito, tá sombreado. Muito bom. Então vamos começar, né? Pode começar. Então, E a boa- gente daí tá aparecendo direitinho? Tá Tudo certo. Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? tudo ok. Então tá bom. Beleza. Então, boa noite. A gente quer agradecer vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E aí, queria pedir para vocês estarem se apresentando para o pessoal, para eles conhecerem vocês melhor. Tá. Eu sou Melissa, Eu sou o Marcelo. nós somos casados há 8 anos. Vamos falar então. A gente mora junto há 8 anos, né? A gente é casado no civil há 5 anos. 5 anos e quando saiu o seu processo de nulidade, a gente casou no religioso Há 3 anos. há 3 Ah, anos. que legal. Que bacana. Muito legal. Então, ainda existe um outro testemunho aí por trás dessa história toda, né? Isso, casar em segunda união fica para uma próxima live. Até a nós gente, somos... só cortando, a gente até tem um caso, que a Lisa, a mãe dela é casada com o Vanil também passou esse processo de unidade, assim, então um testemunho muito bacana. A gente pode pensar um outro momento aí. Pode Depois fazer. uma live eu faço com eles aí, vai ficar bacana. Então, nós somos postulantes da comunidade católica Shalom. Eu sou ginecologista, especialista em fertilidade e recentemente especialista em naprotecnologia, que é um tratamento de infertilidade católico, digamos assim, né, voltado para casais cristãos. E o Marcelo... Eu sou pai de 3 filhas, entendeu? E tem mais um ou mais uma aqui no forninho. Então, 4, né, com certeza. E sou instrutor de um método natural chamado Creighton, né, que é um método dos Estados Unidos, tá certo? E a gente, né, fui para trabalhar nesse método, né, a convite da minha esposa. Convite não, né? Mulher não convida, né? Mulher intima, né? Então a gente, né, tô aí nessa empreitada e tô adorando, tô gostando muito mesmo. Mas assim, não é providencial, né? Porque é providencial da providência divina. Mas o Marcelo é veterinário, né? Fez mestrado em reprodução animal, então ele já entendia muito do ciclo, né? Dos ciclos das vacas. Né, mas transferência de conhecimento aí, graças a Deus, tem nenhum aluno minha reclamando até hoje, não. Então, bacana. É Assim, isso. é muito legal porque a gente fala tudo providência, né? O Marcelo recentemente me adicionou nas redes sociais e hoje fiz 31 anos domingo. Eu lembro do Marcelo no meu comecinho no processo de conhecer Jesus, né? De conhecer a Deus, né? Eu lembro que meus 13, 14 anos, eu lembro que o Marcelo até pegou muito no meu pé, não sei se você vai lembrar,
que eu ia para um retiro com um short de fogo, sabe? Meu short era todo cheio de fogo, era um negócio muito louco. Eu magrelo, só cabeça e orelha, né? E assim, foi um dos pregadores que realmente marcou muito a minha vida no processo de ficar em Deus, né? Assim, desde aquela época eu nunca abandonei, morei até num seminário, né? Hoje casados aí há um mês e pouquinho, com a graça de Deus. Então, assim, isso foi algo que a Daiane aí, nosso madrinha de casamento, né? A Daiane gosta muito de vocês aí, né? Olha lá, lembrando do 10 galinha, cara. Eu não vou contar essa piada aqui hoje, não. Olha lá, 10 galinha de novo, Agui. Tá bom, no final eu conto 10 galinha. Vamos lá, vai. Beleza. Então, assim, eu fico muito feliz, né, hoje de poder conhecer a doutora Melissa também, né? Via por fotos. Então, assim, e por que a gente fez essa live? A gente contar um pouquinho, né? Porque que acontece? Nós criamos esse Instagram aqui do iCasei, até contar para vocês aí, para vocês conhecerem. Na verdade, antes, a gente tinha um Instagram só para postar foto da casa, para nós mesmos, para guardar para a gente, para registro. De repente, certo dia, a gente abriu, o pessoal começou a entrar. Começou a ir, né? Falei, caraca, o pessoal gostou, né? E aí, com isso, a gente falou assim, opa, na época a Lisa também estava comigo na coordenação dos Jovens Sarados, eu fui coordenador dos Jovens Sarados durante 4 anos, saí semana passada, e a gente viu, a Lisa já gosta dessa questão de... Deixar eu fixar o comentário, isso. A Lisa gosta muito dessa questão de decoração, essa coisa de dona de casa aí, eu já não sou muito apegado, eu essa parte cristã. E a gente viu muita necessidade de evangelizar através desse meio. Porque tem muitos casais que falam, a gente segue muito a Letícia com o Adriano, tipo, o pessoal mais assim, né? Mas no meio dos normaizinhos, assim, não tem muita coisa. E assim, vamos divulgar. Até que certo dia, a gente sempre falando sobre como que a gente ia seguir, como que a gente ia nossos casamentos. Eis que a gente abriu uma caixinha de pergunta na primeira semana do casamento. E aí muita gente, quando vocês pretendem ter filho, o que vocês vão fazer? E parará, como vocês vão prevenir? Vai usar camisinha, anticoncepcional, e tudo. E aí, Marcela, a doutora Melissa, quando a gente falou que a gente, assim, no começo a gente não estava usando método nenhum, né? Até hoje, enfim, mas quando a gente falou que a gente ia usar métodos naturais dentro da igreja, que não se pode usar camisinha, que não se pode anticoncepcional, tudo, né? E aí foi um bafafá. Esse que até no serviço da prima da Lisa, no almoço de família, meu Deus, foi todo mundo, vocês é louco, vocês vão ter 10, 50 filhos, e papapá, isso é loucura. E aí a gente vai explicar que é pecado algumas coisas que não pode. Foi uma loucura. Foi aí que, sim, opa, a oportunidade da gente e a necessidade da gente falar sobre o tema, né? A gente falou, muita gente associa métodos naturais com business, a gente sabe que não é o método que o Marcelo segue, é diferente, outra pegada, mas assim, deixa eu já começar né, com a doutora, com o Marcelo, e a gente vai indo para as pessoas começarem a entender, começar a desmistificar, começar a acreditar. Tem um monte de perguntas aí, né? E aí, mas eu queria ouvir muito de vocês, né? A experiência de vocês com métodos naturais, a experiência um pouco do Marcelo explicando o método dele um pouquinho, e depois no final a gente mostrar as perguntas, e quem tiver perguntas, mandar aí também para a gente tentar responder o máximo possível dentro do tempo que nós temos, né? E que vocês contem um pouco da experiência, tanto a doutora sobre métodos naturais, o cristão, como viver essa sexualidade no casamento aí com métodos naturais, o que pode, o que não pode, aí é livre para vocês aí. Eu falo demais, então deixa vocês falarem. Então, eu estava falando com o Marcelo, na verdade, a gente estava conversando no banheiro ali agora, enquanto a gente tomava banho, né, amor? O que a gente vai falar na live? Ai, ai. Segredo, né? Aqui a maioria é casado, pode contar, né? O banheiro tem 2 chuveiros, que é pra gente ter nosso momento enquanto toma banho. Vai batendo papo, né? Aquela correria do dia a dia. Um vai lá, toma um banho quente, sai pro outro entrar, aí você fica passando frio, não dá certo. Bota 2 chuveiros, que melhor. Legal. Ai, Deus. Bom. Então, só intimidade. Mas eu estava falando com o Marcelo o seguinte, que na verdade, em relação aos métodos naturais, o que a pessoa, a gente tem que partir, na verdade, assim, o ideal era que a gente partisse de uma conversão, né? De um entendimento real do que significa o sacramento, né? De uma lembrança das nossas promessas quando a gente está no altar. E é tão gostoso, assim, vocês têm pouco tempo de casados, né? A promessa é tão recente, né? Assim,
Então, assim, a gente promete na igreja que a gente vai ser fiel, né? E isso a gente cobra, né? Não, meu marido tem que ser fiel, minha esposa tem que ser fiel, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, sim. Mas a gente também promete que a gente vai receber todos os filhos que Deus mandar e criá-los na fé católica, né? E criá-los para o céu. Essa parte da promessa casou, ficou. Eu falei isso um dia, nunca na minha vida, né? E assim, e como é que a gente consegue essa conversão, né? É uma conversão assim, é difícil de explicar isso, mas é fácil quando você tem um objetivo de viver o amor da forma como ele foi feito para ser vivido, né? Eu falo assim, quando a gente usa camisinha, quando a gente usa um contraceptivo artificial, e nisso eu falo de DIU, anticoncepcional, enfim. O objetivo da relação sexual, o objetivo do ato conjugal é ter prazer, né? Porque você não vai ter filho, né? Então você vai para a cama para ter prazer. E muito raramente você vai para a cama pensando que você vai para poder dar prazer, né? Para receber. Então, assim, e Vai aí, para satisfazer o prazer, né? e aí você procura isso, você procura satisfação, né? E aí o sexo, ele vira isso, ele vira um objeto de prazer, vira um objeto de satisfação, né? Acontece que quando a gente foca nisso aí, nem todo casamento, quer dizer, o casamento ele não é feito de início, né? O início é lindo, maravilhoso, é tudo perfeito, mas os anos passam, né? A mulher engorda. O homem fica mais enrugado, né? Tem esse defeito também. E aí, quando a gente foca no prazer, quando a gente foca na satisfação, às vezes a gente procura o que os olhos veem na rua, na revista, na novela, né? E aí? E aí, e adianta virar e falar assim, não, eu não penso isso, tá bom. Mas quantos amigos a gente não vê reclamar? Ah, porque a minha esposa nunca quer, ou então a esposa, sei lá, a mulher Tô reclama com dor de menos, né? cabeça, né? Fica arrumando É, desculpinha. mas no consultório, assim, eu recebo muito, né? Muita paciente. Então, assim, às vezes o homem quer ter o prazer, a mulher quer ter o prazer, e aí quando a coisa não acontece, eles acabam desvirtuando o casamento, buscando prazer sozinhos até. Não, teve relação ali, aí o homem atingiu o orgasmo antes da mulher, e a mulher ficou ali, e aí? Vai ficar insatisfeito, né? Eu digo assim, quando você foca nisso aí, quando o foco é o prazer, e começa de um jeito tão simples, né? Começa como? Você usando um anticoncepcional, usando a camisinha e tendo relação só pelo prazer, sabe? É assim, às vezes é difícil da gente quantificar isso no início do relacionamento, né? Mas assim, com o passar dos anos, é isso que acontece na maioria dos casos, sabe? É isso que acontece na maioria das vezes. E assim, e não é isso que acontece quando você vive os métodos naturais, né? Até porque, falo que a própria vivência do método evangeliza por si, né? Abre a mente do casal, abre a intimidade, né? Eles conversam a respeito disso. Quando é o dia, quando não é o dia, né? É muito Existe diálogo, né? uma beleza, uma intimidade que se cria por trás, né? Assim, uma cumplicidade do casal, que é uma coisa que cresce, né? E assim, e quando você usa o método natural, às vezes não precisa nem da pessoa saber isso tudo, assim, isso que eu tô falando. Ela vai sentir na pele, né? É, você aprende a ter relação muito mais para poder dar prazer, você pensa no outro antes, né? Aquele momento vira um momento especial, não vira um momento que, eu posso ter a qualquer hora porque eu uso o anticoncepcional. Você se programa para aquilo ali, né? Vira assim, é um momento especial do casal,
do casal, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Né? O casal se une mais, né? Aqui isso também que a gente está falando muito mais como usuários do método natural do que às vezes como ginecologista, às vezes como instrutor, entendeu? O casal conversa, o casal define. E aí, ó, nós estamos no nosso período fértil, né? Nós vamos ter aqui o nosso contato genital, a gente já escolheu o nome dos próximos, né? Se vier menino, qual que vai ser nome, qual que vai ser o nome, qual que vai ser menina, né? Qual que vai ser o nome? Não, a gente conversa, a gente define entre a gente. Então, isso daí une mais o casal. É diferente, por exemplo, quando, por exemplo, a mulher usa um anticoncepcional e ela resolve engravidar, né? E aí ela finge que toma, joga a pílula ali na descarga, dá a descarga, engravida. Aí o cara fala, nossa, mas eu não estava preparado, eu não tinha pensado para isso, eu tinha pensado ainda agora em comprar, trocar o meu carro, comprar um apartamento, ou seja, as outras prioridades vão entrando na frente, entendeu? E não é o casal que define junto. Ou se acontecer, por exemplo, como acontece, às vezes uma camisinha que estoura, alguma coisa nesse sentido, e aí, o que que a gente vai fazer? Né? E aí é um erro com outro erro, aí já vai para uma pílula no dia seguinte, ou seja, é uma situação, né, que destabiliza o casal. É uma situação que estabiliza o casal. Muito diferente quando você usa um método natural. Né? Muito diferente quando você usa um método natural. E tudo isso, Gabriel, Lisa, está ligado lá no início, entendeu? Lá no início, com Adão e Eva. Fala, cara, que cara louco. Ele foi lá no Gênesis, lá no início. Sim, quando Deus fez o homem e a mulher, ele pensou no homem, ele sonhou no homem e a mulher com essa sexualidade que a gente tem. Se você prestar atenção, né, os únicos sistemas que são incompletos é o sistema reprodutivo. Né? Ou seja, sistema circulatório, sistema respiratório, todos eles funcionam, né, normalmente em cada ser. Mas agora, o sistema reprodutivo não. Né? Ele precisa do outro para se tornar pleno, para se tornar completo, se tornar imagem e semelhança de Deus. Então é nesse ponto que o casal se torna fecundo. Como Deus é fecundo, né? Como Deus é fecundo. Se você pegar lá no Gênesis, vem contando como Deus vai criando tudo e colocou o homem justamente para isso, né? Para coroar toda a criação ali. Né? E revela justamente essa fecundidade do homem. Então a gente é simplesmente co-criadores de Deus. Né? Ou seja, eu vou ter um filho. Sim, porque Deus quer que eu tenha um filho. Né? E é muito interessante. Por exemplo, a gente tem 3 filhas. Você quer falar alguma coisa? Posso continuar? A gente tem 3 filhas, né? Mais uma aí no forninho. Cada filho que vem me torna menos egoísta. Pai pode ficar doente. Pai pode adoecer? Adoecer pode. Ficar doente, não. Eu não posso ficar doente, entendeu? Eu tenho uma filha ali do lado que precisa de mim, da minha atenção, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, ou seja, essa doação. Então, o que a gente vive enquanto casal, de doação um para o outro ali, né, na cama, né, no momento ali do ato conjugal, isso daí já nos prepara a pensar no outro, já nos prepara a olhar, né, e sair da gente e amplia a nossa capacidade de amar, entendeu? Cada filho, cada filha veio assim, para poder me corrigir, para poder me consertar naquilo que eu preciso. Né? Você conviveu um pouquinho comigo, você sabe que eu não sou muito fácil. Né? A minha mulher sabe disso melhor do que você. Né? Mas como as minhas filhas, né, vêm trabalhando isso em mim. A paciência que eu não tenho, que eu preciso ter, ainda mais agora que eu estou de homeschooler. Né? Então, toda essa questão. Fala, senão, como é que você faz homeschooler? Tá falando do lado da pandemia. Eu também descobri isso agora, na marra. Então, assim, se a gente pega um pouquinho da teologia do corpo para poder estudar de São João Paulo II, que é, na verdade, uma coisa maravilhosa que foi deixada
a gente, né? A gente vê que eu sempre toco nesse assunto, que da mesma forma que a hóstia é consagrada no altar da igreja, um ato, assim, é o momento santo do sacramento, né? Que aquele momento é o momento que Deus está ali na nossa frente, né? Que Jesus Cristo se torna carne ali na hora da consagração. Essa mesma força do sacramento, existe a força do sacramento no ato conjugal, né? Quando a gente tem relação, a força do sacramento, de te deixar mais perto de Deus. Mas quando você está usando um anticoncepcional, quando você está se fechando completamente à vida, você está quebrando uma promessa que você fez a Deus. Você está virando as costas para Ele. Então, assim, aquele ato sacramental, aquele ato conjugal lindo, maravilhoso que te leva para Deus, não sei se ele te leva para Deus dessa forma. E assim, até, às vezes gera um espanto que a gente fala assim, opa, mas alguns casais, né, tá usando anticoncepcional, camisinha, não pode comungar. Aí às vezes dá um espanto, né, pensando como católico, espanto, mas por que não, né? Gera esse espanto. Às vezes uma pequena falha, que eu fico assim, às vezes crítica, eu até comento, eu comentei com um padre nosso aqui, no curso de noivo, não falou nada. Se eu não toco no assunto falando alguma coisa, não fala nada. E às vezes assim, por isso acho que é muito bacana a gente falar, trazer esses momentos, que às vezes tem muitas pessoas que fazem sem ter conhecimento, porque não conhecem, ou quando a gente vê muito, quando eu começo a falar no assunto, gera muitas interrogações, né? Tipo assim, por isso que eu quero muito aprender mais, que isso é muito novo pra gente, né? Tudo, a gente tá começando um mês agora, a gente até tentou conhecer um pouquinho antes, na época, quando a gente namorava ainda, já buscando a castidade, a Lisa tomava o anticoncepcional na questão da pele, né? Eu falei, não, já vamos, tem que ter outro meio, né? De cuidar dessa pele, de cuidar dessa situação aí, né? E teve, né? Graças a Deus deixou funcionar a pele linda, maravilhosa, né? Também. Mas, enfim, é falta de conhecimento. Que às vezes a gente só vai naquilo que é mais cômodo, né? Ninguém fala nada, que é cômodo, eu tomo remédio e assim vai indo. E por isso que é muito bacana ter esse bate-papo de vocês. E como você falou, muitas vezes nem no papel do ginecologista e tudo mais, é da vivência, que eu acho que isso que é o legal, né? Isso que é o bacana. Mas assim, a igreja é muito mãe, né? Deus é pai, a igreja é muito mãe. Nada que é gerado e falado pela igreja, a gente sabe que isso aí é inspiração do Espírito Santo, né? O Papa não vai ali e escreve o negócio sem rezar antes, sem pensar em nada. Não, né? Aquilo ali a gente confia, né? Que é o descendente de Pedro, né? Então, assim, quando o Papa Paulo VI deixou para a gente a Humane Vitae, tão conhecida por nós, né, dos métodos naturais, é um documento muito maravilhoso dentro da igreja, né? E ele deixa justamente os métodos naturais para a gente usar como forma de espaçar os filhos, né? Como uma forma efetiva e lícita, né? Quando você tem algum motivo grave, é lógico que isso aí não sou eu que vou julgar nem nada, né? O ideal era que o casal tivesse um diretor espiritual quando tivesse uma dúvida em relação a isso, um padre, né, para poder conversar e às vezes ajudar a decidir. Mas assim, existe assim um porquê, né? A igreja não caminha tão longe da ciência, né? E aí dentro desses porquês, a gente vê hoje em dia todos os malefícios que o anticoncepcional pode causar, né? Pode trazer. Então, assim, e eram coisas que não eram vistas antigamente, né? Quando o anticoncepcional começou, a dosagem hormonal era muito maior. Então, fazia muito mais mal, né? As mulheres sentiam muito mais os efeitos colaterais. Aí foi diminuindo a dosagem dos hormônios e aí até diminuir uma quantidade suficiente para poder deixar a mulher ter 20% dos ciclos ovulatórios no meio dessa bagunça toda. O que isso quer dizer? Que em 20% das vezes que a mulher usa anticoncepcional, ela vai ovular. Só que ela ovula, mas o endométrio, que é a caminha do bebê, que está lá dentro do útero, ela usando anticoncepcional, ele não espessa. Então ela ovula, o espermatozoide entra, encontra o óvulo, chega ali no endométrio, ele faz igual escorregador. Desliza e não gruda, né? Que é o que
o padre Paulo Ricardo chama dos abortos ocultos com o uso do anticoncepcional, né? E começou dessa forma, realmente, diminuindo as dosagens por conta dos efeitos colaterais. Mas ainda assim, apesar da dosagem ser baixa, a gente vê, né, o tanto de mulher jovem tendo AVC, trombose por conta do anticoncepcional. Há uns 2 anos atrás saíram publicados 2 trabalhos grandes falando que, assim, quem usa anticoncepcional por 10 anos ou mais aumenta a chance de ter câncer de mama em 20%. Então, assim, aumenta a chance de ter depressão. Quem tem depressão aumenta a chance de ter suicídio. Fora que, assim, usar anticoncepcional corta a libido da mulher, né? Quando ela tá nova e tá no oba-oba, aqui, né? Que tudo é brincadeira, ela nem vê essa diferença. Mas as mulheres, depois dos 30, principalmente, quando usam anticoncepcional, elas chegam no consultório, ai, meu libido tá zero. Aí eu falo, né, ó, tem que largar esse negócio aí. Eu só aceito mexer se você largar. Porque a gente sabe, né, que tem essa função. E acaba separando um pouco o casal, né? Além dessa questão do sexo pelo sexo, né, do sexo por prazer, ainda existe essa questão de diminuir a libido, de diminuir a lubrificação da vagina, a vagina fica mais seca, né? A secreção mais espessa. Então, assim, existe um mal para a saúde, né? Tem várias outras O coisas. contato genital fica mais dolorido porque a vagina da mulher está mais ressecada. Então, assim, às vezes a mulher, a gente sabe disso, a mulher faz um esforço para poder ter ali o contato genital para poder agradar o marido, né? Só que aí ela vai com a vagina mais ressecada, ela sente dor. Aí se ela sente dor, ela não quer. Aí o cara já olha e começa, pô, tá com frescura, né? E aí a mulher tenta fazer um agrado e, não, vamos tentar de novo. Aí sente dor de novo. Isso daí vai gerando atrito entre o casal e o casal, às vezes, né, acaba separando e não sabe que a causa da separação, lá na raiz, está o quê? Justamente o anticoncepcional. Ou seja, eles se transformaram um ou outro num puro objeto para o prazer. Né? E o método natural vem justamente, né, tirar essa mentalidade, ajudar, né, a trazer essa mentalidade para da forma que Deus criou mesmo. Essa questão da anticoncepcional, assim, é muito doido, porque assim, eu não tenho. A Lisa deve ter, no ciclo dela, ouvir mais, mas o que eu ouço, né? Pegar a Lisa, tem minha irmã, muitas situações. As meninas hoje, na sua maioria, quase todas, muitas vezes usam anticoncepcional, porque ó, desde a primeira vez que vai no médico, qualquer tratamento anticoncepcional e já vai crescendo, assim, meu Deus. E a gente vê como que faz mal isso, né? Como que é ruim. E você vê aí que bola de neve que vai virando depois na vida matrimonial, né? Nesse sentido, assim, existe também o uso por exemplo, usa anticoncepcional porque tem cólica menstrual e o anticoncepcional diminui a cólica. Diminui mesmo. Assim, causa várias outras coisas ruins, mas diminui a cólica. Só que aí depois, quando ela casa e não consegue engravidar, que ela vai descobrir que ela tinha endometriose, que ela podia ter descoberto isso muito mais tempo, ela podia ter tratado, ela podia ter visto isso, né? Mas o anticoncepcional o escondeu, né? Então ela deixou de fazer o diagnóstico cedo, deixou de fazer o diagnóstico antes de casar, né? E aí, às vezes, quando descobre, demora. Às vezes ela para de usar um anticoncepcional, sei lá, com 35 anos, porque agora já tem, como é que fala? Já tem faculdade, já tem concurso, já tem casa, já tem carro, já tem não sei o quê, agora eu vou ter filho, né? Depois dos 35, quando passa a ser gravidez e risco. Aí ela vai suspender o anticoncepcional e engravida. Opa, tinha endometriose, eu não sabia. Comecei a usar anticoncepcional por conta da cólica. Sim, em caso de ovário policístico. Pois é. O ovário policístico é uma coisa, né? Porque você usa anticoncepcional, aí a oleosidade da pele vai embora, a pele fica linda, o cabelo que você consegue não lavar ele todos os dias, né? Enfim, aí você acha que você tá ótima, né? Mas acontece o seguinte, a gente sabe que a maioria das vezes, na questão do ovário policístico, a causa do ovário policístico é a resistência insulínica.
E aí, quando você para de usar o anticoncepcional piorou muito a resistência insulínica. Aí o SOP fica muito mais difícil de tratar do que se você tivesse descoberto o que te trataria verdadeiramente a SOP antes disso, né? Fora que tem essa questão também de não te deixar fazer diagnóstico, porque não é todo médico que procura. Será que ela tem hiperprolactinemia, né? Antes de te passar um anticoncepcional para a SOP, né? Será que ela tem hiperplasia adrenal congênita, que é uma outra patologia que leva ao ovário policístico? Às vezes o médico só prescreve o anticoncepcional e ela fica feliz e tá tudo resolvido. Aí você descobre lá na frente que você tem um tumor de hipófise gigante que você nunca pesquisou na vida. Eu digo assim, não, é lógico que a maioria é aquilo que eu falei, é resistência insulínica mesmo. Mas existem esses outros motivos, e às vezes quando você usa anticoncepcional, você deixa de diagnosticar, e se a causa for resistência insulínica, você ainda piora o ovário policístico e diminui a chance de conseguir uma gravidez natural no futuro, né? Uhum. Perguntar. Comentaram, só dando um oi aí para Cíntia, para Mariana também estão aí, dos instrutores do Creighton, e comentaram a respeito de uso de anticoncepcional desde a adolescência, né? Às vezes ali às vezes um ciclo que começa mesmo irregular e às vezes acaba, né, começando a tomar. Perguntaram ali se tem como tratar de outra forma de tratar mioma sem ser com anticoncepcional. O mioma não trata, o anticoncepcional não trata mioma, né? Infelizmente, na verdade, o mioma vai continuar crescendo mesmo você usando o anticoncepcional. Então, assim, se for preciso de fazer cirurgia, é o que tem que ser feito, né? Na verdade, existe até umas medicações que você usa que te deixa numa menopausa por um certo tempo, que diminui o mioma quando a gente usa essa medicação, às vezes, para facilitar a cirurgia, facilitar o acesso, fazer uma cirurgia por vídeo em vez de fazer uma cirurgia aberta. Mas medicação que trata o mioma, toma um anticoncepcional por conta de mioma. O mioma vai continuar crescendo. Só não vai crescer se ele não fosse crescer de qualquer forma. Bacana. Já que a gente está com algumas perguntas, assim, depois o Marcelo fala um pouquinho do método aí, a gente vai lançar algumas perguntinhas. Pode ser para vocês? Pode. Pode. O que tem ali? Aí pergunta aqui, uma perguntinha que a gente já entra num ponto legal, né? Somente casais casados na igreja podem usar métodos naturais? Tá, então deixa eu falar. Eu tenho uma aluna que eu atendo à distância e ela é solteira. Ela pode sim, se você ainda não é casada, se você ainda, né, você pode usar o método para você já ir conhecendo o seu corpo, gente. Quanto antes você conhecer, né, como funciona o seu ciclo, qual que é o seu período fértil, qual que é o seu período infértil, se você de repente tem, como falou aqui, né, um SOP, né, um ovário, né, policístico, microcístico, sei lá qual o nome que esses médicos dão para isso daí, entendeu? Então, quanto mais cedo você identificar, mais fácil fica de tratar. Então, se você quer conhecer o método para tratamento, entendeu? É a hora, é o momento, é começar a pegar isso daí desde o início. Não espera a bomba estourar para ver o que vai fazer, tá certo? Agora, é lógico, enquanto um método, né, está dentro da Igreja Católica, que a gente prescreve, o ideal é a pessoa, né, enquanto está usando no período de solteira, né, trabalhar as virtudes da castidade. Né? O que também não dá é para desvirtuar o método. Pegar um método que é um método natural e querer usar antes de casar. Né? Ou seja, é aquilo que a Melissa começou falando, a questão do sacramento. Né? É voltado para esse momento, né? O contato genital, né? A relação sexual é voltada para esse momento, né? Que ele é sacramentado, que ele vai gerar novas vidas e vidas, né? Abençoadas por Deus. E assim, o método natural e legal que ajuda a gente a evangelizar, né? Marcelo tem um casal, eu sei porque são pacientes, ela é paciente minha, né? Uhum. Assim, não de infertilidade nem nada, pelo menos não por enquanto. Mas, e eles moravam juntos, né? E ela usava anticoncepcional. E depois que começaram a fazer o método natural, eu falei, Marcelo, atende eles.
Eu sou mais turrão, eu sou às vezes mais linha, mais Mas linha. é isso, eles moram juntos. Eu falei, você não sabe o poder de Deus, meu amor. Aí tocou numa área que eu falei, não, com ele eu não tenho como brigar realmente, não. Então vou me abrir. E assim, enfim, eles se abriram à castidade no relacionamento para poder voltar a comungar enquanto o Muito bom. casamento não sai. A aprovação é tão grande, porque cada um sabe o que tem que passar para ganhar o céu, né? Aliás, cada um não, Deus é que sabe. Eles estavam marcados para o casamento no início da pandemia. E aí veio a pandemia, pronto. Agora acho que eles vão casar em outubro, não é? Isso, em outubro. E estão vivendo com a cidade até hoje, morando dentro da mesma casa. É um testemunho pra gente, entendeu? Cada atendimento eu falo, cara, eu sou evangelizado também. Não é só uma oportunidade de eu evangelizar, mas também de ser evangelizado. E assim, a gente quer muito aprender tudo isso, porque assim, nosso casamento, a gente tava marcado em maio, né? A gente, tudo planejado, tudo maravilhoso, né? 900 convites entregue aí, quem segue a gente já viu essa história um bocado de vez. De repente teve que desmarcar, nós casamos aí na igreja só com os padrinhos, família, fizemos uma live. E assim, e o bacana é que Deus sempre trazendo essa menção do sacramento, né? Tipo assim, cara, como que isso é bacana, como isso é valioso. E é isso que a gente quer difundir isso aí e ver todas essas ligações do sacramento com tudo, desde os métodos naturais, enfim. E essa é muito bacana. Tem mais pergunta aí? Não, só A do Dil, né? Milena, mas já falou aqui. Perguntou se o Dil é pecado, né? Perguntou aqui se o Dil é pecado. Realmente, deixa ela falar, né? Deixa ela se explicar aí, né? Eu não sou nem padre para poder falar, né? Eu sou ex-seminarista, não vou entrar no mérito da questão. Brincadeira, depois eu conto. Não, o DIU em si não é pecado, basta você não ter relação sexual, né? Pronto. Tá Por quê? resolvido o problema. Mas explica o motivo do DIU aí, aquela questão dos 80%. Vai. Não, tá. Existem dois tipos de DIU. E aí você tem o DIU que é o T de cobre, né? Assim, e tem o T de prata, enfim, mas que provocam a inflamação dentro do útero. Esse aí é mais fácil da gente explicar, porque tem várias fotos de neném com eles que nasceram segurando, né? O T de cobre, quer dizer. Então a gente sabe, esses são os guerreiros, né? Que conseguiram sobreviver a tudo. Mas tem um trabalho que foi publicado, acho que já é antigo ele, acho que em 97, alguma coisa assim, de um hormônio que a gente consegue dosar antes do neném implantar dentro do útero, sabe? E aí viu que realmente, no caso do T de cobre, no caso desse DIU, existe uma gestação que não estou falando que acontece em 100% das vezes, não é isso. Na verdade, eu acho que o índice era de 36%, 37%, alguma coisa assim. De vezes, de ciclos, que a mulher engravidava, isso quer dizer, esse hormônio ficava positivo, mas ela não, isso quer dizer, depois ela menstruava, né? Porque você provoca uma inflamação no endométrio. Então, assim, quando às vezes o espermatozoide consegue vencer a barreira da inflamação e subir, e o neném nem sempre consegue implantar porque o endométrio está inflamado, e às vezes mesmo quando ele inflama, existe a menstruação depois, porque é um endométrio que não está pronto para poder ser engravidado, né? Assim, é um útero que está inflamado, né? Esse é a forma que o DIU trabalha, inflamando o útero, né? Inflamando o endométrio, uma inflamação asséptica, que é, na verdade, o objetivo dele. Esse é o T de cobre, que é esse que a gente menstrua sempre. O outro, que é o com hormônio, que hoje em dia é mais famoso, né? Assim, que é mais comum entre as mulheres, porque a mulher não gosta de menstruar, enfim, ainda tem esse outro lado. Ele tem a parte hormonal, que a gente não pode fechar os olhos, assim, ele aumenta a oleosidade da pele, ele diminui um pouco a libido. Ele, depois do segundo ano de uso dele, ele dura até 5 anos, a partir do segundo ano de uso, 80% dos ciclos são ovulatórios. Então, aquilo que eu falei que acontece no anticoncepcional, que acontece em 20%, que a mulher engravida e o neném se escorrega, né?
Nesse caso, desse outro dia com hormônio que a mulher não menstrua, o endométrio está realmente totalmente atrofiado, ela ovula em 80% das vezes. Então aí você imagina quantos abortos ocultos Por ano. não acontece, né? Assim, durante a vida do casal, né? Então, assim, se é pecado, é pecado. É. A gente tem que entender, a gente fala assim, mas o que é a vida, gente? Né? Não tem coração, não tem cérebro. Como assim? Isso não é vida ainda. O povo doido, né? Chamando de vida. Acontece o seguinte: quando eu uno o meu óvulo aos espermatozoides do Marcelo, um ser é gerado e aquele DNA gerado dessa união é um DNA único do mundo, né? Ele vai virar uma pessoa única, perfeita, que Deus criou a sua imagem e semelhança, né? É vida, né? É diferente de você pegar a minha célula aqui da pele, fazer assim, aqui é um monte de célula, sim, mas essa célula aqui não gera vida. E se gerar, algum dia vai gerar uma vida igual a minha, né? Assim, um clone, né? Então, assim, a beleza de Deus jogada fora, né? Fora que a gente vê lá em Jeremias que, na verdade, cada embriãozinho, cada célula, na verdade, primeiro ele nasceu lá no coração de Deus, né? Então, quando esse bebezinho, essa célula que será uma pessoa, né, assim, com todas as suas características, e ela deve ser respeitada por conta disso, quando foi criada, ela já foi criada antes, ela já nasceu antes no coração de Deus. Então, é isso que eu falo, que a gente vira as costas para a nossa promessa, a gente vira as costas para Deus, né? E quando você usa um método que não é um método natural, você está se tornando você se torna seu próprio Deus. Falar, mas camisinha não tem problema, porque não tem isso. Né? É verdade. Mas você se torna o Deus da sua própria vida. Eu decido a minha vida. Sou eu que sei o que é melhor para mim. Deus não sabe, né? Quando você faz uma laqueadura, uma vasectomia, é isso que você diz para Deus. Assim, Então, assim... É muito... Posso? Pode falar. Não pode falar que eu ia aproveitar um gancho e puxar para outra, mas pode fazer um comentário, vai lá. Assim, eu escuto muita coisa, essa questão foi falada, né? Já ouvi falar, não, porque a gente tem que controlar, porque é muito difícil hoje no mundo criar filho. Já escutei, meu marido tá vasectomizado e eu ainda tomo anticoncepcional. Eu falo, meu Deus do céu, né? Ou falo assim, mas vai chegar um momento no seu casamento que você vai querer usar a camisinha. Eu falei, caraca, a gente vive uma castidade doida na vida, no namoro, buscando, para quando eu casar, usar a camisinha. Você tá doido, né? E aí, o outro grande questionamento, puxar no gatilho, deixando para o Marcelo até explicar um pouco do método, né, de vocês, assim, também, que é diferente do Billings, mas a pergunta é quando a gente fala métodos naturais, vocês vão ter 10 filhos, né? Tipo assim. Pergunta da porcentagem de. Qual que é a porcentagem? Como que é? Se tem. Existe. É isso mesmo, né? Você quer essa? Acho que é essa. Eu mandei para você, né, Marcelo? Mandou. Eu vou responder uma outra primeiro e depois respondo essa. Uma que é o seguinte, o método natural é tão parecido com a tabelinha, qual que é a diferença? Tá, vamos lá, presta atenção. Tabelinha só funciona com mulher que tem ciclo totalmente regular. E funciona assim, né? A gente conhece muitos filhos de tabelinha por aí, tá certo? Então, o método natural, ele não tem essa história. Hoje é o primeiro dia do ciclo, daqui a 14 dias a mulher vai ovular e daqui a 14 dias depois, ou seja, com 28 dias em média, a mulher vai menstruar novamente. Não, gente, não é assim que funciona. A mulher, fisiologicamente, naturalmente, ela pode ter um ciclo mais curto ou um ciclo mais longo. Entendeu? Então, no método natural, seja o método Billings, seja o método Creighton, né, você consegue identificar, né, ali o seu dia P, né, o dia em que você vai ovular, tá certo? Então, você consegue ver se naquele ciclo o seu ciclo vai ser normal, se o seu ciclo vai ser um ciclo mais curto, se você vai ter uma ovulação antecipada, se o seu padrão de ciclo é um ciclo longo, então você vai ter uma ovulação, né, depois. Então, não tem essa história. A mulher vai ovular no 14º dia do ciclo. Tá, se você confia nisso, ela tem um ciclo longo. E aí?
Ou você, né, naquele ciclo, ela teve um ciclo mais curto. E você fala, não, ela vai ovular lá na frente, agora eu estou tranquilo, estou de boa, né? Estou usando o método para evitar e vai dar certo. Não dá certo. Então você tem que acompanhar esse perfil, né? Esse muco que é fisiológico, que a mulher, né, produz, e na visualização desse muco é que você consegue determinar, tá ok? A diferença da tabelinha e dos métodos naturais é isso, né? Porque a tabelinha, na verdade, ela faz um jogo de matemática, né? Que tem um tanto de aplicativo no celular que te fala que dia que você está ovulando. Ai, ai, oh meu Deus, os pacientes chegam lá no consultório com a tabelinha. Não, mas eu tô falando nesse dia sim. Aí, você viu o muco? Me conta, como é que tá essa progressão? Você tava úmida, molhada, enfim, como é que você tava, né? Que tem o lado Billings e tem o lado Creighton. Enfim. Mas, assim, os métodos naturais, eles trabalham mostrando os sinais do corpo, né? E aí, dentre eles, tem vários. Você tem o método da temperatura, se você tem que medir todo dia de manhã cedo, antes de sair da cama, né? Assim, você tem que ficar. É um método um pouco difícil de você seguir, porque você não pode estar resfriado, não pode ter nenhuma alteração, né? Mas dentro do padrão normal, é medir a temperatura todo dia, e a temperatura eleva quando você ovula. Então, a partir daquela elevação, você já ovulou, fica tranquila, né? Espera 3 dias e aí não tem mais a chance, eu não falo risco, né? A chance de engravidar. Aí você tem o método da saliva, que tem até o Ovacui, que é um negocinho que você compra, um aparelhinho que você compra lá nos Estados Unidos. Você molha a saliva e aí ele te fala se você está fértil ou não. Porque se você molhar a saliva e olhar no microscópio, ela seca. Ela fica parecendo uma folha de samambaia quando você está no período fértil. Ela fica igualzinho um muco vaginal. Uhum. Uma folhinha de samambaia, que são os canalículos por onde o espermatozoide desliza. Da mesma forma que fica lá embaixo, a saliva também fica. Então, existem esses aparelhos. E existe o Billings, né, que é mais divulgado, que aí a mulher fala a sensação dela, ela que vai entender e observar o próprio corpo, como que ela está se sentindo, né? Ela vai ver o seu padrão de progressão em relação ao muco, se ela está seca, se ela está úmida, se ela está escorregadia, né? Como que ela está se sentindo naquele dia. E a partir disso aí, quando ela estiver molhada ou escorregadia, ou se por acaso ela observar a presença do muco e ela não quiser engravidar, ela vai não ter relação nesse período, né? E no caso do Creighton, você quer falar? Pode falar, ela já começou, né? Deixa ela vai lá, vamos lá. O Creighton, a diferença dele para o Billings é que ele é padronizado, né? Eu falo que o Billings, a mulher pode escrever o que ela quiser, porque o importante é ela se entender, né? E o Creighton é padronizado no mundo todo mundo escreve do mesmo jeito, da mesma forma, porque ela tem que entender, mas o médico também vai entender a hora que levar ali a planilha para ele, direitinho, se aquele muco tá bom, se não tá, porque ele é usado para tratamento de infertilidade. E, assim, uma diferença da reprodução humana normal que a anapro faz é levar em consideração o muco, que é o rio para os espermatozoides subirem, né? A gente sabe essa importância. Quem usa método natural sabe a importância do muco. Então, assim, você vai observar a vagina, ou o que sai no papel, na verdade, não o exame, né? Você se examinando. Mas quando você passa o papel, você observa o muco todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E aí você vê a progressão do seu muco para um muco elástico, fino, transparente, com uma sensação de lubrificação, que é o período fértil. Então, são assim, é a beleza da perfeição de Deus, né? Deus criou a gente perfeito. Então, assim, o nosso corpo nos mostra, né, o período que a gente está apto ou não a engravidar, né? É muito diferente de uma conta de matemática da tabelinha. A outra pergunta aqui é: existe a porcentagem de eficácia do método? Eu acredito que seja para evitar, que a pessoa está perguntando aqui, né? Se sim, qual? Tá.
No método, eu vou falar do Creighton, que é o que eu conheço, tá certo? Depois você chama alguém aí para falar do Bills, eu até tenho algumas sugestões. Então, no Creighton, a eficácia do método, tá? Quando o casal está usando para evitar, vamos dizer, na teoria, ou seja, em laboratório é de 99,5%. E na prática, no dia a dia, né? Porque aí tem a questão do aprendizado, né? Que o instrutor passa, a mulher aprender e conseguir aplicar, é de 97%. Ou seja, não perde em nada para pílula. Camisinha só é 85%. Camisinha estoura, camisinha fura, na hora da retirada e por aí vai. Então não perde em nada e não tem os efeitos colaterais aí que minha mulher foi falando, né? Da pílula aí no caso, que tem uma trombose, um AVC, maior probabilidade de tumor, né? De câncer de mama e por aí vai. De fígado, e aí vai embora, né? Ou seja, então ele é muito, muito eficaz, tá certo? Uhum. Isso aí para quem quer, né, usar o método no caso, para evitar. Para espaçar, na verdade. A gente evita a doença, né? Evita a Covid, e a gente espaça, é isso mesmo, certo? Mais E alguma? aí? Mais alguma pergunta aí? Tá, e se o casal, né, quiser usar para atingir, né, aliando o trabalho do Creighton e da Napra, a gente tem um índice de sucesso de 80%. Ok? Já que perguntou a porcentagem, eu estou falando aqui. Mais alguma Vai pergunta? perguntar, né, se os métodos naturais são os únicos aceitos pela igreja. Aí tem a grande a perguntinha, né? Ela também previne a gravidez? Tem que saber, tipo assim, métodos naturais não vem para prevenir. Então a gente tá cortando a vida ali de novo também, né? Seria mais ou menos esse entendimento aí, né? Pois, gente, foi essa porcentagem que eu falei. Eu falei de 97%, entendeu? De eficácia. Tá, e esses outros 3%? Esses outros 3% é quando Deus quer mandar, ele manda, meu amigo. Entendeu? Vai ser no período fértil, vai ser no período infértil. Ah, então o método não funciona? Funciona. Funciona muito bem para vocês passar a gravidez. Entendeu? É o que está escrito na Humana Evita. E você pode usar perfeitamente, entendeu? Os períodos inférteis de forma lícita para espaçar os filhos. Agora, gente, é aquilo que a gente falou no início da live. Qual que era o motivo? Qual que é o real motivo que você está usando para espaçar? Ah, é porque eu quero comprar um apartamento. Ah, porque eu quero trocar o carro. Ah, entendeu? Qual que é o real motivo? Ah, eu quero ter apenas um filho para dar boa educação para ele, para eu ter condição de pagar um bom colégio, um curso de inglês, um curso aqui. Gente, não tem presente melhor para um filho do que um irmão. Esse é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Tá certo? Ah, eu quero a bebê Alive que fala, que come, que pisca, que faz xixi de verdade, que faz cocô de verdade. Isso chama-se irmão, isso não é bebê Alive, não. Entendeu? Que vai brincar com você, que vai responder, que vai interagir, que vai pegar no seu pé. Entendeu? É isso, é o melhor presente. Então a gente tem que, né, ter também essa mentalidade. Uma coisa bacana assim também, assim, é bom ver o Marcelo e eu tô tentando entender e a gente vê nessa live a grande maioria que tiver aqui muitas vezes é mulheres, né? O homem também precisa entender, né, Marcelo? Precisa ser companheiro nessa parte de conversa, precisa ser parceiro, né? Porque eu vejo muito assim, muitos casos só as mulheres entendendo, coitado. Por mais que ela tá no corpo dela, muita parte de essa parte visual, né? Mas o homem tem que ficar ligado para ser parceiro demais da esposa, né? Gabriel, não só nisso, não só nisso. Olha só, que coisa, desculpa o termo, mas mais broxante do que o cara chegar para a mulher e falar assim: e aí, amor, hoje tem? Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Agora, se você vai ali, pega a planilha dela, já abre, já dá aquela olhadinha, fala, ela já está entrando no período. De manhã você já começa, você já faz um agrado, entendeu? Você já faz um elogio, né? Para as mulheres que gostam, manda flor, a minha mulher não gosta de flor, então não vou A Lisa mandar também flor não para gosta, ela, eu vou não. agradar. Pronto, vamos agradar de outro jeito, né? Vamos comprar uma pedra de diamante, né? Que diamante dura para sempre, vamos ver se ela gosta. E aí vai, né? Tô brincando, tá, gente? Então, assim, você já vai cultivando e preparando para quando chegar ali no final do dia, naquele momento, você já preparou ali o terreno, entendeu? Então, é importante o homem conhecer também, porque é uma decisão do casal, é uma decisão do casal. O casal tem que tomar a decisão junto, né? Teve uma pergunta aí que o Marcelo já até fez uma live só para responder essa pergunta.
se usar o método natural não é ter uma mentalidade contraceptiva, né? Na verdade, quando você usa o método natural, Deus trabalha no coração da gente e a gente realmente, a gente tem uma tendência maior a se abrir à vida. É verdade, Sim. né? A gente se abre à evangelização do próprio Deus. É aquilo que eu falei em relação ao uso do anticoncepcional. É Uhum. muito diferente porque você não coisifica a relação sexual. Você valoriza a relação sexual, né? Você torna o ato sexual sacramental quando ele está ali aberto à vida, porque nem o método natural, por mais que a eficácia seja de 97%, 99%, é, é, é diferente. Como é que. É essa questão de criar a intimidade do casal, sabe? Assim, vocês conversam, existe assim. Existe um motivo para poder espaçar, ou não existe motivo, é deixar a mente aberta para Deus plantar ali no coração uma sementinha da vida, Uhum. sabe? Quando você usa anticoncepcional, isso não acontece. Você Sim. se fecha, é aqui, você vira as costas. O método natural, não. Uhum. Eu não sei, acho que o Instagram tem um. Ele cai, acho que Não dá uma tem. hora ele cai, né? Eu não sei Isso. se vocês puderem, se vocês têm disponibilidade, voltar. Só pra gente responder. Tem 3 perguntas ainda. Pode, Sim, Aí a pode. gente pode pode. fechar para salvar e a gente volta. Beleza? Uma das perguntas aqui, eu acho que até a gente falou um pouquinho disso, mas que perguntou é a seguinte: como que um casal faz para viver uma relação sexual sem querer mais filhos, quando este casal tem motivos para isso? Sim. Se o casal tem motivos, seja questão de saúde, seja questão psicológica, seja questão financeira verdadeiramente grave e séria, para isso existe um método natural. Entendeu? Ele conversa com o diretor espiritual dele, o diretor espiritual ajuda ele a discernir se ele realmente tem esses motivos, e se tiver, ele usa o método natural para poder espaçar. Né? Tem gente que usa o método natural para espaçar indefinidamente, porque realmente já chegou numa condição de saúde gravíssima que não pode ter mais filho. Sim, tá aí o método natural. É eficaz. É eficaz. Bom, aqui eu vou tem uma pergunta para cima, mas essa aqui já até responderam, mas né? Como encontrar no instrutor do método? Como que pronuncia? Creighton. Creighton, para fazer distância. O Creighton, Marcelo tá aí, ó. Seu Creighton, pronto, não tem problema não. O instrutor à distância. E depois o Marcelo deve deixar o contato aí, né? Eu acho que. A Cíntia colocou, a Cíntia é instrutora do método também, ela Tem a colocou o Cíntia que está e-mail aí, aí. colocou o e-mail, tem a Mariana aí também, a equipe está aí. O pessoal está aí presente. Respondeu. Já? Já. Ela que tinha Mas depois pode mandar um direct que a gente responde. Viu? Acho que a gente respondeu. Ficou alguma coisa aí que ficou faltando, que vocês gostariam de passar, falar? Acho que é importante. Eu que pergunto, ficou faltando alguma coisa aí? que você gostaria que a gente comentasse? Porque tá 2 minutos restantes. Mas assim, eu acho que nesse primeiro momento até abrangeu bastante, né? Muita coisa. Certamente, cabeça de muita gente criou muito mais interrogação, né? Porque quanto mais conhecimento, mais dúvida fica. Acho que a gente vai ter que voltar mesmo, só para a gente mais uns 15 minutinhos, né? Tá bom. Tá bom. Vou encerrar essa, salvar, e aí a gente já volta em outra live aqui, rapidinho. Tá bom. Beleza.